Qual é a diferença de um curso para um clube de leitura? Eu sou professor da Universidade Federal do Pará e estou muito acostumado a ministrar cursos. Um curso é a exposição sistemática de um conjunto de conceitos numa disciplina, um conhecimento disciplinado, metódico, que explicita um assunto. Então eu posso dar um curso sobre lógica. Então eu defino, classifico, comparo os conceitos elementares da lógica. Posso dar um curso de história. Exponho os capítulos dos séculos ou dos anos sucessivos. Então o curso tem uma ementa com os seus tópicos, com os seus módulos e é baseado numa bibliografia. E normalmente um curso tem uma prova para atestar se o aluno acompanhou o conteúdo ministrado. Mas o que sempre me incomodou com esses cursos formais, tanto nas universidades quanto na internet, eu tenho muitos cursos no meu portal dialético.com.br, é a passividade dos alunos. Os alunos que se sentem, de algum modo, receptores de um conteúdo produzido pelo professor ou conquistado pelo professor que eles recebem passivamente. Aliás, no Banquete de Platão, que é uma reflexão muito profunda sobre o amor pedagógico, o amor filosófico, Sócrates critica a concepção de Agatão, de que basta estar ao lado do mestre para receber dele o conhecimento, como se fosse apenas algo passivo, encher um copo vazio de um copo cheio. Então, me incomoda muito a passividade dos alunos e uma certa inércia dos alunos num curso. E por isso que estudo normalmente é visto como uma atividade maçante e repetitiva de reproduzir, de copiar, de decorar, de memorizar no pior sentido do termo. É a crítica do decoreba que a gente tem. Que, aliás, tem a sua razão de ser, é muito importante decorar, colocar no coração e repetir de coração, par cœur, como dizem os franceses, na pedagogia. Isso não vem ao caso agora. E por isso, neste ano, eu resolvi propor uma nova modalidade de ensino que envolvesse os alunos, que tornasse os alunos leitores. Porque é isso que a gente precisa na filosofia, na teologia, na história, na literatura e nessas disciplinas humanísticas que eu leciono. O que nós precisamos é ler. Mas é claro que ler nem sempre é fácil. E por isso que ler acompanhado de um mestre e de um grupo se torna muito atraente. E a solução que eu encontrei nesta pesquisa pedagógica e essa vontade de sempre ajudar mais e melhor, nesse ardor pedagógico que me consome, como diz a Escritura, o zelo do Senhor, da casa do Senhor me consumirá. Eu tenho um zelo muito grande pelos meus alunos e pelos meus seguidores e das pessoas que me acompanham. Eu quero que vocês leiam. Eu sou apenas um envelope que apresenta um livro. Por isso, todos os meus cursos também são baseados em livros. E por isso que eu sempre exortei a que meus alunos lessem a bibliografia primária, secundária. E o meu grande êxtase foi um dia que um aluno finalmente leu a bibliografia primária e secundária e de fato pediu mais livros para ler. E eu passei a ele uma extensa bibliografia para ele continuar e hoje ele é autodidata. E o clube de leitura, então, é uma comunidade solidária e interdependente de leitores. Ninguém entra num clube de leitura se não quiser ler. Se quiser só ouvir, porque senão ele faria um curso. Então, o clube de leitura que eu criei neste ano tem 12 livros das mais diversas áreas. Livros de religião, livros de filosofia, livros de crítica cultural, de crítica social. E porque o curso normalmente está amarrado numa faculdade. E essa faculdade já está fragmentada da relação orgânica com outras disciplinas. Então hoje a gente estuda direito sem economia, economia sem política, política sem história, história sem antropologia, de modo que grandes filósofos clássicos não cabem em nenhuma dessas disciplinas.
De modo que autores como René Girard não cabe em nenhuma disciplina. Como é que você vai estudar a Sagrada Escritura, a Bíblia, por exemplo, que é o livro ou o conjunto de livros que eu quero estudar agora com os meus alunos do clube de leitura, será estudada na história, ou na filosofia, ou na antropologia, sem fragmentá-la por completo? A Bíblia tem infinitas interpretações de cada livro e em conjunto. Por isso que é necessário integrar de forma interdisciplinar a crítica literária com a história, com a teologia, com a filosofia, com a história política. Então o clube de leitura nos dá uma flexibilidade, uma facilidade de transitar entre os temas, os autores e argumentos, porque é assim que é a leitura. Porque é assim que os grandes escritores procedem. E o curso, como tem aquela pressuposição metodológica e científica, acaba esterilizando o conhecimento. Vejam, eu não estou criticando os cursos e não deixei de dar cursos. Pelo contrário, continuo os ministrando com muita alegria e intensidade. É só que agora me parece, com a experiência de quem já viveu um clube de leitura completo, é que tendo um mestre com um guia de leitura, com o estabelecimento de uma ordem lógica do livro internamente, de cada livro, e dos livros entre si, com prazos semanais e mensais de leitura. Por exemplo, nós temos 12 livros a serem lidos em 12 meses. Então, ao longo das 4 semanas de cada mês, você sabe o quanto falta para concluir a leitura de um livro. E isso lhe dá ânimo. Você desenvolve a virtude da disciplina, da fortaleza. Não, eu quero priorizar essa leitura porque eu sei que eu tenho uma comunidade de centenas ou milhares de pessoas que estão comigo. E porque eu sei que meu professor está lá esperando o meu comentário. Sim, porque no clube de leitura todos comentam. E a tecnologia ajuda sobremaneira, pela difusão das mensagens do nosso grupo do Telegram, as pessoas lendo, participando, questionando, criticando, no bom sentido, umas às outras, se encontrando presencialmente em cada cidade. Então eu estou aqui em Belém do Pará, que é a minha cidade, e o meu clube de leitura, é claro, se encontra pelo menos uma vez por mês. E é o que eu mais gosto pessoalmente. Não só porque eu tenho a chance de responder as dúvidas de forma direta, mas de ouvir as interpretações e de ouvir as atualizações morais e intelectuais do conteúdo lido em abstrato. Porque um livro não é só uma informação que se esgota. Você pergunta, onde é que eu dobro aqui para chegar na farmácia? Você dobra ali a primeira direita e chega na outra esquina na farmácia. Aí você vai falar, muito obrigado, pronto, acabou. Depois que eu descobri o lugar da farmácia, esgotou o conhecimento que antes eu carecia. Não, o livro de que eu estou falando, como a Bíblia, que é o livro que a gente vai ler no próximo clube de leitura, ou um livro como Santo Agostinho, Confissões, como Divina Comédia de Dante, como Castelo Interior, Moradas de Santa Teresa, como Três Filosofias de Vida do Peter Kreeft, que aliás eu comentei em outro vídeo do canal, sobre as portas de entrada da Bíblia, de como começar a ler a Bíblia. É uma semente lançada e, dependendo do terreno, fecunda diferentemente. Dependendo do terreno, cresce uma árvore diferente, que pode ser comparada de acordo com o seu repertório de leitura, porque você interpreta o livro a partir do que você já tem. Se você tem uma visão muito ampla da história da antiguidade, por exemplo, você vai ler diferentemente a Sagrada Escritura. Eu estudei muito história da antiguidade e história da filosofia antiga. Meu mestrado foi sobre Platão. Então eu estudei muito a história da democracia ateniense, a morte de Sócrates, a Guerra do Peloponeso. Ora, quando eu entendo que o cristianismo é um fenômeno helenístico, de língua grega, porque os evangelhos foram escritos em grego, né? E aramaico também, o primeiro evangelho de Marcos, historicamente, foi o de Marcos, provavelmente foi escrito em aramaico, mas os outros evangelhos foram escritos em grego. Então eu entendo que o cristianismo é um fenômeno helenístico da cultura helênica, e por isso São Paulo sabia os rudimentos do estoicismo, do epicurismo, chegou a debater com estoicos e epicureus, né, no contexto do Império Romano. São Paulo era cidadão romano.
intelectual helenista e judeu da diáspora. Então a gente começa a entender muito melhor, e essa é a minha experiência como mentor do clube de leitura, porque, claro, continuo sendo professor, mas como mentor, como leitor mais experiente, como alguém que está mais experimentado na leitura, que sabe outras línguas e que tem um aporte bibliográfico maior de comentadores e de intérpretes dos textos lidos, eu apresento chaves de leitura que não são as únicas e as últimas. E o clube de leitura, então, é realmente uma maravilha didática. Eu estou absolutamente encantado com o resultado didático e mesmo pedagógico. Didático porque a comunicação e a instrução é eficaz. Pedagógico porque as pessoas aprendem a ler e aprendem a pensar. Porque ensinar de fato é ensinar a pensar, é ensinar a ler, para que as pessoas possam ganhar autonomia intelectual e principalmente autodidatismo. Porque quem ensina a ler, ensina a que a pessoa leia o que ela quiser e tenha discernimento e critério para aprender a ler. Então, o nosso próximo clube de leitura vai ser sobre a Bíblia. Não tem outra obra mais importante de ser lida. E o modo como eu penso, não só por ser católico, mas o tipo de filosofia que eu esposo e que eu defendo, filosofia clássica, né? Sobretudo a filosofia de Santo Tomás de Aquino, que concilia fé e razão e as articula numa unidade sintética e forte, que nos explica a lei divina, mas também a lei natural, né? Que tem uma dimensão transcendente, mas também pensa a polis, né? A partir da cidade de Deus, mas pensa a cidade, pensa as nossas relações sociais, as nossas virtudes humanas, a nossa psicologia moral, as faculdades da alma. Essa filosofia que eu ensino e que tantos de vocês, para minha grande gratidão e alegria, procuram aprender, depende fundamentalmente da Bíblia. E por isso eu tenho estudado tanto como ler a Bíblia, como ensinar a Bíblia, qual ordem de livros, como organizar os 73 livros da Bíblia, como estabelecer um plano de leitura diário para lê-la em um ano. É isso que eu estou fazendo e é isto que eu vou apresentar a vocês. Se tiverem interesse, cliquem aqui no link para assinar a minha newsletter, na qual eu vou anunciar e, no momento oportuno, divulgar o plano de leitura gratuitamente para vocês, com metas de leitura, e assim a gente pode ter o nosso clube de leitura da Bíblia, leitura católica da Bíblia, interpretação católica da Bíblia, ou que vocês querendo, façam sozinhos essa leitura, porque também não dependem sempre de mim, e possam criar, quem sabe, os clubes de leituras de vocês. Mas basta ter um interlocutor para tornar a leitura muito mais saborosa e muito mais prazenteira.